Se você ainda acha que Zeus não é um psicopata, estuprador e genocida, depois desse vídeo você vai mudar de ideia. Quando se pensa na figura de Zeus, a primeira imagem que costuma vir na cabeça das pessoas é a de um rei sábio, o pai dos deuses, justo e benevolente. Até porque essa é a imagem que a Disney passou pra gente. Mas a questão é que ela não podia estar mais errada. Porque se você acompanhar os trabalhos de Homero e Hesíodo, que escreveram as principais obras da mitologia grega, você vai ver que o número de atrocidades que esse cara já fez é inacreditável. Então eu resolvi listar os atos mais terríveis que o rei do Olimpo já cometeu. E já que é uma lista, por que não fazer um top 10? Senhoras e senhores, Zeus. Na Grécia Antiga havia uma região chamada Trácia, e lá vivia um profeta chamado Fineu. Então, muita gente o procurava em busca de conselhos, porque ele tinha o dom de prever o futuro. Só que o problema é que as previsões dele começaram a ficar boas demais, a ponto de preocupar os deuses. Então, percebendo isso, Zeus obviamente foi conversar com ele, né? Não, ele fez o cara ficar cego. A maneira como ele faz isso não é dita na história. Sei lá, enfiou uma caneta no olho dele. De qualquer maneira, o rei do Olimpo, não satisfeito com isso, jogou o Fineu numa ilha e colocou um banquete maravilhoso na frente dele. Só que toda vez que ele ia tentar comer, as arpias que viviam ali tinham sido ordenadas por Zeus para tirar a comida de perto do coitado. E o que sobrava, elas cagavam em cima. Cara, Zeus é muito cuzão. Certa vez, houve um rei chamado Salmoneu, um homem extremamente egocêntrico e narcisista. O que é engraçado falar, porque Narciso é um personagem da mitologia grega. Na verdade, ele era tão metido que ele fundou uma cidade chamada Salmônia. E como ele se achava uma divindade, ele obrigava os seus súditos a chamar ele de Zeus. E pra piorar, todos os dias ele passava pela cidade com uma carruagem de bronze, arrastando correntes pra simular o som de trovão e arremessando tochas pra cima. Porque ele achava que isso ia parecer o brilho de um relâmpago. E isso não agradou nem um pouco o rei do Olimpo. Então, vendo isso, o que Zeus fez? Matou ele com um raio e tacou fogo na cidade. Em determinadas ocasiões, os deuses chamavam mortais para participar de festividades no Olimpo. E, em uma delas, Zeus convidou um homem chamado Ixion para participar de um banquete. Mas a questão é que esse cara tinha um probleminha com cachaça. Então, em festa ele era que nem miojo. 3 minutos tá cozido. E como vocês sabem muito bem, bêbado só faz merda. Então, não demorou muito para ele começar a dar em cima de Hera, a esposa de Zeus. Oi, linda. Sabia que pra mim você é uma deusa? Eu sou uma deusa. Gata, você não é a Medusa. Mas só de olhar pra você eu já fico duro que nem pedra. Você é um idiota. Garota, eu sou que nem a Hidra. Cada vez que você me machuca, a cabeça cresce. Aí, obviamente, Hera foi até seu marido e contou o que aconteceu. E, surpreendentemente, Zeus estava de bom humor. Então, ele pegou uma nuvem, moldou ela no formato de uma mulher e entregou pro cara brincar. Tipo uma boneca inflável. É sério, Zeus fez isso. O problema é que o cara tava tão bêbado que ele achou que a nuvem era Hera. Era a Hera. Vocês entenderam? Então, quando ele voltou pra casa, ele começou a se exibir pra todo mundo, dizendo que sentou a lenha na mulher dos Zeus. Ou seja, ele provocou a ira do rei do Olimpo. Mas como sempre, o problema de Zeus tá na hora de administrar o castigo. Porque a hora que ele descobriu que o cara tava fazendo isso, ele não se contentou só em matar o bebum. Ele fez questão de mandar ele pras profundezas do submundo, onde ele foi preso a uma roda de tortura e condenado a queimar por toda a eternidade. A primeira esposa de Zeus foi Metis, uma deusa bondosa que ajudou muito ele na Guerra dos Titãs. Só que depois que ele venceu, Gaia, a avó dele, profetizou que ele seria destronado por um de seus filhos. E, a essa altura, Metis já estava grávida.
Então, para se prevenir, ele seguiu o conselho do grande filósofo Rafinha Bastos e decidiu comer ela e o bebê. Gastronomicamente falando. E para isso, ele convenceu ela a se transformar em um mosquito e simplesmente devorou. E depois de um tempo, a criança conseguiu escapar, que no caso era Athena. Mas Metis, que amava ele do fundo do coração, permaneceu presa dentro dele. Enquanto ele, imediatamente foi atrás de outra esposa. Na mitologia grega, existia uma raça de criaturas chamadas Teuquines. Eles eram seres inteligentes e com sentimentos, assim como seres humanos, sendo eles os primeiros habitantes da ilha de Rhodes, que, para quem jogou God of War, é a mesma do Colosso de Rhodes, que por acaso é uma cidade que realmente existe, e o Colosso é uma estátua do deus Hélio que realmente existiu e foi destruída por um terremoto ao invés do Kratos. Mas voltando à história. Em determinado momento, alguns Teuquines começaram a mexer com magia negra. Mais especificamente, eles começaram a produzir uma substância tóxica que estava matando as plantas e os animais da região. E quando os deuses ficaram sabendo, Zeus imediatamente mandou uma tempestade e matou todos eles, levando a raça à extinção. Uma coisa que muita gente não sabe sobre Zeus é que ele é um galinha sem vergonha. Ninguém era mais infiel do que ele. Na verdade, existem poucos buracos na mitologia grega que Zeus não tenha colocado o pênis dele. O que se parasse por aí não seria tão grave. O problema é que nem sempre havia consentimento. Então, eu vou listar aqui todas as vítimas dele. Até porque, se eu fosse dar uma posição para cada estupro que ele cometeu, praticamente a lista inteira ia ser isso. E uma coisa que vocês vão notar é que Zeus tem um fetiche por mudar de forma antes de fazer o que ele quer. Começando por Europa. Ele virou um boi, levou ela para uma ilha e copulou com ela. Depois vem Leda, onde ele se transformou em um cisne para fazer. E o mais bizarro é que os filhos que nasceram dessa relação vieram de ovos que ela pariu e chocou. Não me pergunte como. Aí teve Calisto, que era uma amiga de Ártemis, filha de Zeus. E ela tinha feito um voto de castidade para a vida inteira. Então, obviamente, quando o rei do Olimpo ficou sabendo, ele tomou a aparência da filha, chamou a Calisto para passear na floresta e na última hora voltou ao normal para fazer o que ele queria. Na sequência teve Antíope, que foi na forma de um sátiro, teve Io, que foi na forma de nuvem, mas a transformação mais bizarra com certeza foi com Danae. Ela era uma princesa e por causa de uma profecia, o seu pai prendeu ela numa torre sem janelas para que ela nunca tivesse contato com nenhum homem, sendo que a única entrada de luz que essa torre tinha era uma pequena abertura no teto. E obviamente Zeus já estava de barraca armada. Então, para conseguir o que ele queria, Zeus fez o seguinte. E eu peço que vocês prestem atenção porque o nível de bizarrice aqui é sensacional. Primeiro, ele se transforma em uma chuva dourada. Eu não estou inventando, esse é o termo usado. Aí, ele entra pela abertura, escorre pela parede, cai na cama da garota, sobe pela perna dela, entra no útero e ela engravida. E desse Golden Shower, nasce Perseu, que futuramente iria enfrentar a Medusa. E obviamente eu não posso esquecer de mencionar Deméter, a irmã de Zeus que foi estuprada por ele e deu à luz a Perséfone. E agora por último, tem um caso que não foi abuso, mas que mesmo assim vale a pena ser mencionado. Alcmene era a esposa de um grande general da Grécia. E esse cara teve que sair para comandar o seu exército durante uma guerra. Aí, nesse período, Zeus ficou interessado por Alcmene. Mas ela era fiel, ela rejeitou as suas tentativas. Então, o que o rei do Olimpo fez foi tomar a aparência do marido dela e aparecer uma noite se passando por ele para dormir com ela. E é interessante contar essa história porque foi dessa relação que nasceu Hércules. A versão da Disney é bem mais fofinha. Uma das histórias mais famosas da mitologia grega é a da Guerra de Troia. Um conflito que durou 10 anos, causando dezenas de milhares de mortes entre soldados e civis. E Zeus foi um dos responsáveis por ela. Geralmente, a culpa por essa guerra cai nas costas de Eris, a deusa da discórdia. E eu não vou entrar em detalhes aqui, porque futuramente eu vou fazer um vídeo explicando essa história inteira. O importante é que Zeus queria que essa guerra acontecesse. E o motivo não poderia ser mais egoísta. Ele simplesmente achou que tinha gente demais na Terra. O que não é verdade, porque naquela época tinha bem menos gente do que agora. De qualquer maneira, ele achou que estava na hora de morrer uma galerinha aí. Especialmente os seus próprios descendentes semideuses. Como, por exemplo, os seus bisnetos Ajax e Aquiles. Sim, o mesmo do calcanhar. E para piorar, durante a guerra, ele permitiu que outros deuses se manifestassem como guerreiros para matar e saquear à vontade.
Durante o reinado de Cronos, o pai de Zeus, houve um deus titã chamado Prometeu, e no decorrer desse período ele criou o homem. Aí passou um bom tempo e ocorreu a Guerra dos Titãs, onde os futuros deuses do Olimpo se viraram contra seu pai. E Prometeu, percebendo a tirania de Cronos, ficou do lado de Zeus. Porque, na verdade, ele era muito gente boa, tanto que ele realmente amava a humanidade, que era sua criação. Mas como vocês podem imaginar, o rei do Olimpo já não era bem assim. Ele não só exigia sacrifícios e templos sendo construídos em seu nome, como ele também não permitia que os homens se desenvolvessem. Eles não tinham nem acesso ao fogo. E Prometeu até pediu para dar isso de presente para os seres humanos. Mas Zeus não deixou. Ele queria que a humanidade permanecesse nas trevas. Porque ele é um cuzão. Então Prometeu, com pena da sua criação, secretamente roubou o fogo da forja de Hefesto e entregou para o homem. E, obviamente, não demorou muito para que descobrissem quem tinha feito isso. Então Zeus, no ápice de sua fúria, acorrentou Prometeu no alto de uma montanha. E lá, uma águia pousou em seu corpo e começou a se alimentar de sua carne, causando uma dor inimaginável e parando apenas após devorar o seu fígado. A ave então vai embora e, sendo um deus imortal, o seu corpo começa a se regenerar. O que infelizmente se torna sua maldição, pois ele foi condenado a permanecer acorrentado na montanha e ser visitado pela águia todos os dias por toda a eternidade. E mesmo assim, a fúria de Zeus não foi saciada. O que nos leva à próxima posição. Não satisfeito em castigar Prometeu, o rei do Olimpo decidiu que a humanidade também merecia ser punida. Sendo que eles não fizeram nada, eles só receberam fogo. E a maneira que Zeus escolheu para fazer isso foi criar uma caixa especial e entregá-la a uma mulher chamada Pandora. Sim, essa mesmo. E ele falou que ela não podia abrir. Justamente porque ele sabia que ela ia abrir. Então, não demorou muito para que a curiosidade batesse e o recipiente fosse aberto. Mas o que Pandora não sabia era que dentro da caixa Zeus havia colocado todos os males do mundo. Inveja, crueldade, doenças. E quando foi aberta, todas essas calamidades saíram e se espalharam pelo planeta, trazendo desgraça e sofrimento para toda a humanidade. Mas ainda assim, Zeus não estava satisfeito. Essa história termina com o que é, na minha opinião, a maior filha da putagem de Zeus. Mas como eu tô simplesmente listando os piores atos dele, eu acabei tendo que deixar de fora muitos detalhes importantes desse mito. O que é um desperdício, porque essa história é muito boa. Então, eu decidi que eu vou contar essa história inteira. No próximo Mitologia. Até mais!